Olá, vocês estão no Bendita Redação e a videoaula de hoje é sobre o isolamento social e a mudança no comportamento, no hábito de consumo dos brasileiros. Quando se fala sobre a redação do Enem, temos que lembrar que o repertório sociocultural é uma parte super importante do texto, porque corresponde à competência 2. Mas eu gostaria de lembrá-los que não adianta pegar qualquer repertório sociocultural, qualquer área do conhecimento e simplesmente jogar no texto. Ele precisa efetivamente estar associado à sua argumentação, com aquilo que você está discutindo no texto. Ou seja, ele precisa contribuir como prova daquilo que você está falando. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre 3 áreas do conhecimento. E você vai escolher aquela que melhor se adapta ao seu texto. Vamos começar com a primeira. A primeira é um cara que vocês gostam bastante e vocês usam até com propriedade na redação de vocês, que é o Augusto Conte. Nossa, quase não saiu o nome dele, gente. Que é o Augusto Conte. O Augusto Conte, né, ele tem a teoria, a ideia do positivismo, que nós vamos direcionar para o nosso assunto e nós vamos dizer que, de acordo com Augusto Conte, a tecnologia deve ser aplicada em benefício do ser humano. Sendo assim, quando a gente fala em consumo e principalmente sobre o consumo eletrônico, a gente pode usar essa teoria do positivismo para poder provar uma argumentação. A segunda área do conhecimento em questão vai ser o que nós chamamos de consequencialismo. O nome é grande mesmo, mas é isso. O consequencialismo é uma teoria que desenvolve a seguinte ideia. O agente, tá? Ele é responsável por consequências, sempre. Sejam elas intencionais ou não intencionais. Liliane, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se temos um agente, alguém que faz uma ação, cabe a ele a responsabilidade das consequências daquela ação. Mesmo que ele tenha feito essa ação de forma intencional ou não intencional. Então aqui a gente já associa mais essa ideia à questão da pandemia. A terceira área do conhecimento e a última que eu vou falar para vocês nessa videoaula é o que nós chamamos de inconstância do mundo. Essa é muito legal, porque essa vai dar um link perfeito com sua redação. Na inconstância do mundo, fala que a permanência não existe. Fala que a permanência não existe, que a única constância é a mudança. Que é justamente isso que a gente tem vivenciado e visto em 2020 e 2021. Uma mudança. E ele fala que a mudança é a nossa constante. Então eu te apresentei aqui 3 áreas do conhecimento que vai dar para poder você colocar ali na sua redação e mandar bem. Então agora vamos conversar um pouco mais sobre a argumentação. Bora? Quando se fala em consumo e quando se fala em pandemia, temos que lembrar que estamos há mais de um ano nesse momento de isolamento social, com algumas flexibilizações, é bem verdade, mas estamos em isolamento. E nós sabemos que o que ocorreu foram que muitas pessoas começaram a trabalhar em home office. Consequentemente, passaram a ficar mais tempo em casa. Ficando mais tempo em casa, isso alterou completamente a rotina dessas pessoas, o consumo dessas pessoas e as prioridades dessas pessoas. Temos que lembrar que aqueles comércios que prestam serviços essenciais, eles tiveram que se adaptar também. Eles tiveram que trabalhar com o delivery, eles tiveram que criar flexibilização de horário, de trabalho, de funcionamento. Então, houve uma mudança social para os trabalhadores. Logo, nós temos que pensar que essa mudança
ela foi extremamente positiva, mas ela foi muito impactante na rotina dos seres humanos, da sociedade em geral. Ficando mais em casa, é bem verdade que as pessoas passaram a consumir mais internet. Com toda razão. Uma vez que o home office é feito pela internet, reuniões são feitas pela internet, compra e venda passaram a ser feitas pela internet, estudos são feitos pela internet. Então as pessoas tiveram que se adaptar e passaram a consumir muito mais internet. Para a gente ter uma ideia desse consumo, ocorre que o Brasil bateu o maior recorde dele de consumo em internet no ano passado, em que ele passou a consumir 10 terabytes por segundo. E ele não chegava sequer perto disso em termos de consumo de internet. Então nós tivemos uma mudança aí no meio de comunicação, no meio de trabalho, no meio de estudo e no meio de consumo. A outra questão é que, com a pandemia, as pessoas não puderam mais consumir aquilo que elas consumiam naturalmente. Tipo, ir a um show. As pessoas iam ao show, a gente ia a shows. A gente gostava, a gente gosta, né, gente? Aquela aglomeração, aquela coisa toda. Então as pessoas iam aos shows e de repente, com a questão do isolamento, nós tivemos uma situação ímpar. Não só para os artistas, como também para o público. Porque mesmo estando em casa, aliás, principalmente estando em casa, a população, a sociedade teve que encontrar outras formas de consumir lazer. E aí, eu sei que vocês se lembram muito bem, começaram a surgir as lives. As lives de artistas famosos e não famosos também. As pessoas começaram a consumir essa ideia. E de repente, essa ideia virou um lado positivo da questão. Porque muitas lives conseguiam arrecadar valores e valores significativos. Tudo bem, algumas para umas causas maiores, outras nem tanto. Mas a população, a sociedade, ela viu que é possível consumir shows, artes sem sair de casa. E houve gente que inclusive falava o seguinte: eu tô até preferindo, porque pelo menos eu não preciso enfrentar a fila do banheiro. Bom, então nós tivemos uma mudança no consumo de lazer. Sendo assim, nós vamos ter a questão do que nós chamamos de serviços de streaming. Aumentou relativamente o consumo dos serviços de streaming. É a busca pelo lazer em casa. Então, nós vamos ter um número maior de assinaturas como Netflix, Prime, Disney. Aliás, a Disney, inclusive, nem tinha um serviço de streaming tão fortalecido como fortaleceu nessa época da pandemia. Mas não é só séries, filmes, documentários, música também, Spotify, por exemplo. Então as pessoas começaram a consumir mais serviços de streaming. Um outro fator em termos de lazer que as pessoas passaram a consumir também, jogos online. Antes elas consumiam, mas não com a mesma intensidade que fazem agora, buscando o lazer dentro de casa, já que não podem sair. Temos que pensar também no comércio. O comércio, de uma forma geral, mudou. Agora nós temos o e-commerce, ou comércio eletrônico. E eles estão sendo extremamente usados. Eram antes? Sim, claro que eram. Mas não com a mesma intensidade que a gente tem hoje. Liliane, como assim? Que comércio que você está falando? Eu estou falando, por exemplo, de aplicativos tipo iFood. As pessoas estão usando muito mais esse tipo de aplicativo. E aplicativo, gente, para consumir não só comida, mas diversos outros serviços. Até a lista de supermercado você pode fazer usando o iFood, por exemplo. Então houve uma mudança. Se houve uma mudança
no consumo pelo lazer, houve uma mudança significativa também no consumo de outros produtos. Houve uma intensificação no consumo de produtos de limpeza. É claro que isso está associado ao vírus. E a gente sabe que tem que usar álcool em gel, e aí tem que lavar a mão. Então, esse hábito de higiene nosso, ele foi potencializado, isso refletiu também no consumo de produtos de limpeza. Estamos nós consumindo mais produtos de limpeza do que antes da pandemia, como um todo. Claro que porque estamos gastando também. Mas ao mesmo tempo que aumentou o consumo de produtos de limpeza, outros produtos tiveram uma queda considerável no consumo, que são produtos de estética. Por exemplo, maquiagem, tintura para cabelo, batom, gel, todos esses produtos que estão bem relacionados à questão da vida social mesmo, a gente maqueia, passa gel no cabelo, eles acabaram tendo uma queda de consumo, visivelmente por causa do isolamento. Eu escuto muita gente falando coisas tipo assim, não vou nem passar batom, vou pôr máscara. Já vi vários memes que a pessoa maqueia daqui pra cima, daqui pra baixo ela não põe nada, justamente por causa da máscara. Então, faz sentido isso, né? Essa mudança no polo de consumo. O consumo para o social e o consumo para o pessoal. De acordo com uma pesquisa feita pelo Compre e Confie, as compras online aumentaram em 32% a mais no ano de 2021 do que foi no ano 2020. E olha que em 2020 a gente já estava num processo de pandemia. Isso quer dizer que a população aceitou esse novo estilo de compra. Até aquelas pessoas que tinham receio e medo de usar a internet, comprar pela internet, passaram, em suma maioria, a aderir a esse novo sistema de consumo. Então, nós tivemos um aumento de 2020 para 2021 de 32%. Além do mais, com as compras online, a internet se torna uma facilitadora do consumo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso comprar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então pode ser 10 horas da noite e eu posso estar ali, olhando o sapato, posso estar ali olhando uma comida, posso estar olhando o que eu quiser consumir 10 horas da noite. Isso pode ser feito até de madrugada, vocês sabem disso. Então, isso amplia a potencialidade de venda e de consumo. Se eu tenho um produto que está disponível para mim e que eu posso comprar esse produto a qualquer hora do dia, muitos impedimentos deixam de existir. Temos que pensar nisso. Então, o consumidor agora, ele pode consumir o que ele quiser, no horário que ele quiser. Muitos aplicativos, a exemplo do Mercado Livre, ainda disponibilizam um serviço que chegará amanhã. E que muitas pessoas gostam pela urgência de ter aquele produto. Então eu posso simplesmente entrar no meu celular, comprar qualquer coisa que seja, no Mercado Livre, por exemplo, e amanhã o correio está entregando na minha casa. Isso quer dizer que eu não vou esperar nem 24 horas para ter o produto. O que antes era uma das questões que as pessoas reclamavam bastante, de comprar o produto pela internet e esse produto demorar para chegar na casa das pessoas. Quase colocava uma cadeira na porta para esperar o correio. Eu reconheço que eu sou dessas. Agora, como chegue no dia seguinte, receba amanhã, isso facilita muito. Além do que, nós temos uma pesquisa feita pela Kantar Brasil. E essa pesquisa fala que o consumidor, nesse período da pandemia, se tornou um consumidor diferente. Ele se tornou um consumidor mais consciente.
Nessa pesquisa, 25% dos consumidores esperam que as marcas sejam exemplos de mudança. Então, eles não querem consumir produtos de marca que não enxergam a situação da sociedade, da pandemia, do meio ambiente, seja lá o que for. Além do que, nessa mesma pesquisa fala que 21% dos consumidores, eles esperam que as marcas sejam práticas e realistas. Nada de ficar inventando, quase não sai. Nada de ficar inventando, recortando, fazendo firula, não. Eles querem praticidade. É isso, ponto final. Então, nós temos um consumidor bem diferente daquele anterior à pandemia. Sendo assim, meus amores, eu espero sinceramente que essa videoaula tenha ajudado. Manda bem aí no teu texto, manda bem na tua redação, que eu tenho certeza que você fazendo a sua parte, escrevendo, revisando, com certeza será 900 mais. No mais, um grande beijo para vocês e até a próxima videoaula. Tchau!